Olá, irmãos e amigos. Hoje nós vamos refletir sobre vencendo o medo. Olá, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Nós vivemos dias em que muitas pessoas estão sendo atacadas e atingidas pelo medo. Muitas estão sentindo pavor e outras encontram-se assustadas e até mesmo em pânico. E nós queremos ler Mateus 14, de 26 a 27, uma passagem que fala num momento em que os discípulos encontravam-se também com medo e apavorados. Vamos ler. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Nessa passagem, Jesus havia insistido com seus discípulos para que eles atravessassem o outro lado do mar. E a Bíblia diz então que Jesus estava se despedindo das multidões e despedido daquelas pessoas, Jesus então vai para o monte para orar, para ter comunhão com Deus. E ao cair da tarde, já à noitinha, Jesus estava ali a sós com o Pai. Os discípulos já estavam a uma certa distância e Jesus então foi de encontro a eles. Quando chega ali na presença daqueles apóstolos, a Bíblia diz que eles estavam em grandes apuros, estavam ali com as ondas, açoitavam o barco onde eles estavam, o vento era contrário, e já não bastasse isso, quando eles enxergam Jesus, eles não reconhecem o Mestre e pensam que é um fantasma, e gritam com muito medo, com muito pavor, muito pânico. Jesus então acalma eles, diz: "Olha, sou eu, não temais, né? Tenha um bom ânimo." O apóstolo Pedro, no ímpeto, ele diz: "Senhor, se és tu, então manda eu ir ter contigo." Jesus diz: "Olha, vem, Pedro." Pedro sai do barco e anda também sobre as águas. Porém, ele repara na força do vento e começa a afundar, clama por socorro. E o mestre então estende a sua mão e ali pergunta para Pedro: "Por que duvidaste, homem de pequena fé?" Os dois então entram dentro do barco, o vento cessa e os discípulos exclamam: "Verdadeiramente este é o Filho de Deus." Eles têm uma experiência maravilhosa. E dessa passagem nós queremos então extrair 4 princípios para termos vitória sobre o medo. O primeiro princípio é: reconheça a presença de Jesus. Naquele momento, os discípulos, de tão apavorados que estavam, não estavam conseguindo reconhecer que era Jesus que estava indo ao encontro deles. O Senhor fala na sua palavra que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Então, o Senhor está conosco em todo o tempo. Pode ser que nós estejamos passando por esse momento de medo, de pavor, e até mesmo esse sentimento nos impeça de reconhecer a presença do Senhor, mas que você consiga ver que o Senhor está com você em todo o tempo. Um outro princípio é: olhe para Cristo, não para as circunstâncias contrárias. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou por sobre as águas. Mar é símbolo de dificuldade na Bíblia. Quando ele repara na força do vento contrário, ele começa a afundar e ali é socorrido pelo Senhor. A Bíblia fala também de um outro homem, que é Josafá, um rei, que um dia teve medo. E ali ele passou a buscar o Senhor, ele jejuou. E ali em 2 Crônicas 20, versículo 12, há uma expressão de oração dele, dizendo: "Senhor, nós não sabemos o que fazer. Senhor, nós estamos com medo, porém os nossos olhos estão fitos em Ti." E ali Josafá busca o Senhor e tem uma grande vitória sobre o medo. Possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Outro princípio é: seja socorrido pelo Senhor. No momento em que Pedro começa a afundar, mesmo que ele teve uma fé para sair do barco e ir ao encontro de Jesus, mas teve um momento que ele olhou para os ventos, olhou para a tempestade e ele começa a afundar. E Jesus estende a mão e pega ele e socorre. Então que você lembre que mesmo nos tempos difíceis, no momento difícil, o Senhor vem ao nosso socorro. Em Isaías 41:3, o Senhor diz que Ele nos toma pela mão direita e diz: "Não temas." O último princípio é: tenha uma fé eficaz. Jesus disse para Pedro: "Por que duvidaste, homem de pequena fé?" Quando fala pequena fé, não tem a ver com o tamanho da fé, mas a qualidade da fé. Uma fé eficaz, uma fé que funciona no meio da provação, no meio do tempo difícil.
nós precisamos ter essa fé prática, uma fé com obras. São muitas as promessas que nós podemos ter para vencer o medo. Não temas, eu sou contigo, praga nenhuma chegará à tua tenda, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, tua mão está comigo. Então nós precisamos nos apropriar dessas verdades bíblicas e não dar lugar ao medo. E você, tem vencido seus temores? Tem vencido o medo? Que esses princípios possam te ajudar a superar todo e qualquer tipo de medo. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Deus abençoe. Fique na paz.